Olá família, vamos para mais um Evangelho. Capítulo 6, o Cristo Consolador. E os tópicos são o jugo leve, o Consolador prometido e nas instruções dos Espíritos, advento do Espírito da Verdade. Vamos conversar um pouquinho mais sobre este capítulo, que é fantástico. Que não nos deixe esquecer que somos consolados e amparados todo o tempo. Vinde a mim, vós todos que estáis fatigados, e eu vos aliviarei. Jesus, entretanto, impõe uma condição para a sua assistência e para a felicidade que promete aos aflitos. Essa condição é a da própria lei que ele ensina. Seu jugo é a observação dessa lei, mas esse jugo é leve e essa lei é suave, pois quem impõe como dever o amor e a caridade. No Livro dos Espíritos, na terceira parte das leis morais, a pergunta número 621 é: onde está escrito a lei de Deus? A resposta é: na consciência dos homens. Com o coração adoecido pelas provas e dificuldades da vida, perdemos a consciência da nossa parte. A responsabilidade recai sobre os outros, entrando assim num ciclo de sofrimento que parece não ter fim. Esperamos milagres, transformações, sem criar caminhos para que isso aconteça. E essa responsabilidade é dos homens. Energias afins se atraem e não aceitamos que somos nós que devemos melhorar. Se Deus é amor, se todos somos acompanhados de perto pela espiritualidade de luz, cabe a nós, nossa parte, nossos 50%, nossas escolhas, nossas práticas, nossas buscas, nossa reforma íntima. E a todo o resto, respeito e paciência, pois o respeito liberta e o tempo transforma. Mas a transformação pode ser boa ou ruim, pois ela é uma escolha. Ninguém fica sem resposta, sem auxílio, quando se eleva com fé a Deus, pois todas as vezes que batermos na porta, ela se abrirá. Mas a vida é contínua, de hoje em diante. Só temos o agora. Quem solta nossas amarras somos nós. As leis divinas nos direcionam. Nós devemos caminhar. Não podemos parar por ninguém, por nada. O porvir sempre será melhor para todos aqueles que escolhem o amor, pois o amor sempre vence. Sempre vence. Não é nem vencerá porque não é uma dúvida, é uma certeza, ele sempre vence. Faz a gente pensar muito este capítulo, que parece que é pequeno, mas é gigantesca a nossa reflexão quanto a isso. Porque a gente entende que nos é passado, que é 50% da nossa parte, 50% da parte de Deus, da espiritualidade. E aí, essa consolação diante das provas que nós enfrentamos na vida, as nossas aflições, nossos sofrimentos, nós não identificamos cadê essa consolação? Por que as coisas não são do jeito que eu quero? Por que a minha vida está assim? Por que essas coisas estão acontecendo comigo? Por que as pessoas estão me magoando? Por que as pessoas estão criando conflito para a minha vida? E porque nós olhamos para ontem, quando nós nascemos aqui, nós não nos reconhecemos mais. Nós esquecemos de quem nós somos. Entramos num ciclo reencarnatório e viemos para a nossa missão de vida, que é viver, cuidar bem de nós mesmos, enfrentar as provas que nós escolhemos, devido ao que nós criamos lá atrás. E a gente, por muitas vezes, as pessoas se acham esquecidas. Deus não está olhando mais por mim, não tem anjo de guarda, não tem mentor, eu acho que não tem espiritualidade. Não. E esquecemos, porque nós esquecemos. Quantas pessoas em espírito, antes de você vir para cá, foi um combinado. Quantas pessoas deram a mão para você e falou, nós vamos te auxiliar. Você vai vir comigo, eu vou com você, vai dar tudo certo. Quantos acompanham todos os seres encarnados? Todos.
e desencarnados também. Quantos espíritos de luz amadurecidos pelas existências, né, pela experiência, pelo estudo, acompanham todos nós. E as pessoas não querem aceitar que tudo que eu promovo, tudo que eu crio, tudo que eu escolho, ele vai voltar para mim porque é meu caminho. Então, o porvir sempre será melhor? Eu digo que sim, com toda certeza. A espiritualidade sempre deixou isso bem claro. E aí, às vezes, parece que não. Parece que não, porque é tanto trabalho da espiritualidade em trazer paz e amor para todos nós, e os homens erram tanto, criam tanto sofrimento, espalham tanta dor, são tão inconsequentes, tão irresponsáveis, mas aí nós devemos pensar por outro ângulo, não é assim? Por outro ângulo. Todos nós estamos aprendendo. Estamos aprendendo, então não tem ninguém melhor do que ninguém. Só que tudo, Deus ele é tão bom que para todos nós, Ele deu o mesmo ponto de partida, a mesma centelha divina, a mesma essência que é o amor e as mesmas oportunidades. Para todos nós é dado as mesmas oportunidades. Só que tudo na existência eterna que é o Espírito, como é nessa pequena vida aqui terrena, são fases, são tempos. Nós passamos por muitas fases e nós esquecemos que nós passamos por ela. Deus, em sua bondade, através da espiritualidade, que para muitos parece que é o acaso, colocam diante de nós pessoas que estão em outra fase, que estão em outras fases diferentes, umas mais atrasadas, outras mais adiantadas, outras muito mais adiantadas. Para que isso? Poxa vida, não seria melhor eu falar de amor, falar da bondade de Deus para espíritos puros? Para eles não precisa dizer. Não se acende vela para um espírito de luz. A luz da vela, ela atrai espíritos perdidos. Ela não vai atrair o meu anjo da guarda, porque ele é luz. Ele não vai atrair o meu guardião, a minha espiritualidade, porque eles são espiritualidade de luz. Então nós devemos entender quem nós somos e aonde nós estamos e respeitar com muito amor, respeito e responsabilidade, porque nós não aceitamos as nossas fases e nem aqui estamos e muito menos as que passamos e as que iremos passar diante das nossas escolhas. Então o que acontece? Pegam uma pessoa que está num tempo da qual ela não entendeu o que é respeito, da qual ela não entendeu o que é ter paciência, da qual ainda ela não entende o que é ter fé, da qual ela não entende o que é reforma íntima. E aí ao lado dela coloca outra pessoa mais adiantada, em outra fase, que já passou por essa fase, para auxiliar ela. E aí o que é esperado? O que é esperado desse que está numa fase melhor, que já passou dessa fase? Que é esperado pela espiritualidade de luz? Que este ensine, com respeito, com o mesmo respeito que ele foi ensinado, com a mesma paciência, com o mesmo amor, para auxiliar dizendo, olha, eu estou aqui, ó, nós estamos na mesma faixa vibratória, nós estamos encarnados, eu passei por isso aí, eu sei o que é, então eu tenho que ter muito respeito, porque eu passei dias difíceis, eu não gostava, eu não entendia, eu não aceitava, eu não praticava, mas não é assim, não é uma cobrança esse auxílio, é uma vivência, é convivência, não é cobrança, é convivência, porque você vai falando, calma, isso aí vai passar, você vai entender um dia, com paciência, as coisas não se dão assim, porque com nós não foi assim. Olha só a fase que nós estamos hoje, quanta coisa a gente ouve até hoje, mas como disse nosso Mestre Jesus lá atrás, muitos têm olhos, mas não veem, muitos têm ouvidos, mas não ouvem, porque estão em outra fase de compreensão. Então olha para nós, você tem que olhar para você.
e tem um respeito, uma paciência com você, porque está sendo repetido há tantos anos, que a lei é de amor, de que você deve cuidar, amar e respeitar você, cuidar de você, melhorar moralmente você, porque só doa aquele que tem. Só que você está olhando para as pessoas que estão em fases completamente diferentes que a sua, à tua volta, na tua convivência, e você não quer aceitar. Você não quer aceitar, porque você quer ser igual ao outro que já passou pela fase, mas você não compreende a paciência dele. Você quer ser ele, você quer aquela fase lá, mas você não tem paciência. Você não tem aquele respeito ali, aquela dedicação, aquele comprometimento, você ainda não tem, porque está em outra fase. Então ele não é melhor que você, ele só está em outra fase. E aí você não quer aceitar o que está atrás de você, em outra fase, que ele não entende, de que ele não respeita, de que ele não se compromete, de que ele não se dedica, de que ele não pratica. E aí você fica olhando para uma fase atrasada, criticando, em vez de auxiliar, porque você já passou dessa fase, você já compreende como que é difícil, não é? É criança, adolescência, juventude, maturidade, velhice, são fases, são fases. E aí você quer ter a paciência de um velho, do ancião você quer ter. A sabedoria daquele mestre você quer ter. Mas você não aceita. Porque se fosse eu faria diferente. Porque olha o que acontece. O filho mais novo está na fase dele de aprender, não é? O filho mais velho está de ensinar e continuar aprendendo, porque não para, é um contínuo. Só que é esperado coisas diferentes de cada um que está na sua fase. Olha o tamanho do amor e do respeito que a espiritualidade tem por cada um de nós. Por cada um de nós, individualmente, tratado individualmente. Porque não dá para entender. Por tantos erros que eu cometo, por tantas falhas que eu faço. Rapaz, eu escorrego na reforma íntima umas 3 vezes por dia. E diante da espiritualidade de luz, o que você se sente? Amparado, em paz, você se sente tranquilo, elevado a pensamentos melhores, a possibilidades melhores, o que você precisa fazer, qual é o seu tratamento, quais são as práticas que você deve tomar, com muito amor, com um abraço, com um sorriso. Por quê? Porque se fosse você, não ia aguentar mais. Fala assim, mas de novo. Outra vez você está aqui com essa mesma coisa, você não esquece de que você tem que vigiar. De novo, você abriu a boca e criticou e gerou dor. De novo, você ia fazer isso. Mas este nosso irmão, ele está em outra fase. Ele já passou pela nossa fase. Então nós estamos para aprender com a espiritualidade. Nós estamos para aprender com a espiritualidade, porque são fases completamente diferentes. Eles já passaram por isso, pela vida terrena, porque eles sabem na pele, eles viveram, experienciaram essas provas, essas aflições, essas dores, tudo isso, essas dúvidas, tudo isso. Então hoje, com muita paciência, com muito respeito, ele entende qual fase você está e te trata com amor e respeito. Mas você deve respeitar o tempo que você está e diante de todo direcionamento você melhorar suas escolhas. Porque senão você não vai sair da infância. E criança é tratado como criança. Porque para ter respeito, primeiro você deve respeitar. Porque com a mesma medida com que você mede, você será medido. A quem mais sabe, será mais esperado. Não é cobrado, é esperado. Porque para ele, que é para auxiliar o outro que está numa fase anterior a dele, é uma prova. É uma prova. A prática. Ele já passou, estou colocando aqui para auxiliar. E para aquele, se ele fizer isso, ele passa na prova, auxiliou com amor, com respeito, direcionou a parte dele, acabou ali. Ele não responde pela parte do outro. E o outro, que se decidir, se dedicar, ele falou, não, agora eu vou mudar, mas eu entendi, eu vou mudar isso aqui. Vou tentar de outra forma, como você está me dizendo aí. E ele fizer, e ele se adiantar, ele vai sair da prova. Então o que é prova para um é auxílio para outro. Então o que é esperado de cada um de nós são coisas completamente diferentes. Então você não é igual a ninguém.
Não se compare com ninguém, porque você é um ser único, de extrema importância para Deus e para a tua família espiritual, que não é essa que está aí na sala com você. Essas que estão aqui são nossos amigos de jornada, irmãos em humanidade, da qual combinamos a quitação de alguns débitos e o auxílio de alguns méritos, porque somos amigos. Já trabalhamos, vai ser melhor você estar comigo, você me dando essa força, eu vou conseguir com mais facilidade, um ajuda o outro, bora. É assim a vida. Ela se constitui assim, essa diversidade toda, de um elevando o amor e de outro criando a dor, é isso, são fases, são simplesmente fases. E aí a criança não vai entender o ancião. Você não está vendo o que está acontecendo, não? Já falou 3 vezes para aquele lá. Por que você não manda embora de casa? Por que você não dá um castigo, dá uma bronca nele? Por que você não faz nada? Você está aí abraçando, você está vendo que não adianta. E você não vai entender. Porque o outro está em outra fase. Ele já sabe o que é amar, a ponto de respeitar e de identificar a fase que o outro está. Então não se compare com ninguém. Não queira que a tua lei sirva de verdade e a tua verdade seja do outro. Porque você é um ser numa fase, com uma perspectiva, com experiência, num degrau diferente do outro. Que chato seria. O que a gente quer? A gente quer falar do Evangelho para espíritos de luz. Eu estou aqui para aprender, família. Estou aqui para aprender. Quando a gente fala das mensagens de amor, da lei divina, é para levar auxílio para aqueles que você quer que seja expulso dentro da sua casa. Para aquele seu melhor amigo que se atraiu a você pela afinidade energética da qual você abriu as portas. Então olha só o que nós queremos, que a espiritualidade de luz tire os demônios da minha sala, que tire os meus companheiros, mas eles só estão perto de nós pelas portas que nós abrimos. Então, profissão não precisa de médico, o médico está para os doentes, de mesmo modo que está o auxílio da espiritualidade para todos nós, porque nós precisamos. O que para ele é prática, nós aprendemos o que é caridade prática com a espiritualidade de luz, para que a gente, um dia, ao chegar numa fase, podendo ter para doar, conseguir praticar. Então, ninguém fica sem consolação e amparo, mas quem deve bater nossa porta somos nós. Somos nós. O direcionamento é dado. O porvir sempre será melhor. Para mim sempre será. Porque ainda que a gente escolha dor, a gente vai entendendo, porque são experiências. O tapa que a vida dá, ninguém esquece. Não é assim que a avó dizia? Você não vai esquecer. A dor e as provas que você está passando hoje, você não vai esquecer ela jamais. Vai servir de aprendizado amanhã, para a hora que essa prova voltar, você resolver ela. Mas aí é tua escolha. É tua escolha. É tua escolha. Ou se ligar com a tua essência, que é amor, se libertar, e se respeitar mais, se amar mais, ativar seus sonhos, sua fé positiva, atrair, dar caminho para que essas bênçãos cheguem até você, é tua escolha. Ou você vai endurecer seu coração, dizer que o homem não presta mais, de que o homem não tem jeito, que devia acabar com a raça humana. Você está falando de você. Você está falando de você. E pela tua, olha a tua visão, é desse tamaninho. Porque você é numa fase. Deu para entender? Nós atraímos energias que são afins a nós. Isso é natural. Para que todos nós aprendamos junto. Então, quinta série vai estar na quinta série. Não é assim? A sexta série vai estar na sexta série. Mas a nossa sagrada vida, a oportunidade sagrada que temos dentro de uma egrégora, é, na mesma sala de aula, ter a diversidade de salas, de séries. A diversidade é gigantesca. O diretor, por vezes, nos dá aula. O diretor. Os professores, cada um de uma matéria, nos dão aula para a mesma sala, onde tem todo tipo de série. E aí está o da quinta série atacando quem já está no terceiro, quem está fazendo, já está na faculdade. Não é assim? Mas a aula é de igual para todos. O entendimento é individual. A compreensão é individual. Então não espere do outro aquilo que você sabe como fazer. Então não pregue para o outro o que ele deve fazer.
Mostre na prática se você já passou dessa fase praticando. É assim que a gente auxilia, porque nós não queremos aceitar que a consolação de Deus, por vezes, por muitas vezes, e quase sempre, vem através de outro ser humano. Vem do teu próximo. Porque é amando o teu próximo que você se eleva com Deus. É auxiliando e sendo útil que você se liga ao amor de Deus. Não é assim, família? Então, eu aconselho demais a leitura. Capítulo fantástico. Sinta-se amparado, consolado, direcionado, protegido. Que Deus nos abençoe sempre. A não esquecer que a nossa consciência, ela é recordada, porque aqui já está toda a lei, porque nós esquecemos. Nós esquecemos. Nós queremos olhar para fora, culpar o mundo das dores que nós mesmos produzimos. E aí o mundo é mau. Aí a quinta série entra com o terceiro ano de pé no peito. É natural isso. Para quem está em outra fase mais adiantada, o olhar do diretor e dos professores está tudo certo. E você não quer aceitar. Fala, não, mas não é possível um negócio desse. O cara mereceu um castigo ali, ó. Não, tinha que apanhar para aprender. E está lá recebendo amor. É por isso que não melhora. Você está falando pelo você. Não se compare com ninguém. Respeite a tua fase e saia dela. Passe por ela. Você terá as provas de acordo com a fase que você está. Então não espere, não queira ter a prova que o ancião tem. Porque você não consegue passar. Você tem que estar lutando para passar a tua fase. A tua fase aí. Que para ele isso aí é ficha. Isso aí fala, meu Deus do céu, como é simples essa? A dor do outro é sempre mais fácil de resolver do que a nossa. Por isso, nós estamos em fases diferentes. Então é melhor a gente dar as mãos, uns auxiliando os outros. Porque aí nós vemos a consolação, nós vemos o amparo, nós vemos o auxílio, nós vemos a prática da caridade em ação. E é isso que nos denomina o verdadeiro umbandista. A prática da caridade no auxílio. No auxílio, não é na teoria. Isso aqui qualquer um pode ler. Isso aqui qualquer um pode olhar e vai entender uma coisa e vai falar e está tudo certo. Agora nós na prática, aí é vida diferente, né, família? Muitíssimo obrigado. Grandiosa oportunidade de estudo. Gratidão. Até o próximo Evangelho.